Ok, pessoal, mais uma vez estamos aqui com Mídia Certa, hoje recebendo Jorge Rufino, diretor de criação da agência Café com Pernas. Jorge, obrigado pela tua presença aqui para esse bate-papo no Mídia Certa, que você que já conhece o mídia de assistir, né? Sim, sabe muito bem como é que funciona isso aqui, é muito mais um bate-papo. Você contar um pouco da tua história, um pouco da agência também. Obrigado por você ter vindo aqui e aceitado o nosso convite. Que isso, Virgílio. Eu que agradeço o convite. Muito bacana vocês convidarem também o pessoal que é aí da nova geração dos publicitários para falar um pouco sobre o mercado. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer. Normalmente a gente começa assim o bate-papo e aí no nosso bate-papo aqui no backstage você me falou que a tua formação publicitária, formada pela Uniara, e de lá, de dentro de um projeto experimental, acabou saindo o Café com Pernas, é isso, né? Isso. Como é que foi essa história? Hoje você tem o Café com Pernas com mais 3 sócios, que são também oriundos da tua turma Exato. de formação, né? Como é que foi? Na verdade, foi assim, eu sou de Campinas, né? Eu não sou de Araraquara, e eu decidi estudar aqui porque eu pesquisei um pouco sobre o curso que a Uniara oferecia e achei interessante. Aí eu vim, me inseri no mercado já logo no começo, trabalhei em algumas agências da cidade, comecei a me envolver mais com criação, que é o meu foco. Sou quase mais designer do que publicitário. Ah, que legal. Mas você começou com isso antes de começar a faculdade? Eu já desenhava, já sabia operar tipo Corel, que era um programa base assim para quem está começando. Hoje eu nem utilizo mais, mas foi o programa que eu comecei. E assim, aí eu comecei a desenvolver uma preparação minha mesmo no mercado. Tá. E não só na faculdade, né? Eu viajei para a Argentina 3 anos, assim, num festival que tem lá, que chama TMDG, que é o maior festival de design da América Latina. Fazendo a faculdade? Fazendo a faculdade. Eu fiz muito curso, assim, graças a Deus o meu pai ele conseguia me ajudar nessa parte. E eu fiz curso no Rio de caligrafia, fiz curso com um cara da Holanda, de Amsterdã, Peru, Argentina, Nova York, enfim, eu estudei com bastante gente nesse período de formação. Então eu tinha a faculdade, eu tinha os meus professores que entendiam muito, assim, o corpo docente da Uniara é bom. E eu tinha também o pessoal do mercado. E junto com isso tudo ainda tinha o curso. Mas nessa época, isso você já fazendo faculdade? Sim, né? fazendo faculdade. Aí eu comecei a desenvolver... essa flexibilidade para ir viajar e tal? Sim, tinha, tranquilo. Por exemplo, quando eu trabalhei na Ponto de Ideias, que agora é 9mm, isso, ele estimulava bastante a gente a viajar. Era legal trabalhar com um cara que trabalhou em mercados maiores, porque ele tem essa visão, né? De te falar, olha, vai lá, estuda, sai do país, fica um tempo fora e volta, eu te dou uma folga de 1 semana para você participar. Qualificação mesmo. Né? Exato, isso daí faz uma diferença muito grande, porque você começa a entender o que você está fazendo, e não só fazer. Aí, com isso tudo, a gente chegou a se formar, eu estava como diretor de criação da agência Soma, que era uma agência que o Montenegro estava desenvolvendo. Eu lembro do Marcão Montenegro. Isso. Era ele e a Melissa? Era ele, a Melina e a Maria Ivone lá. Maria Ivone, isso. Aí a gente trabalhou um tempo lá e quando a gente se formou, o pessoal mesmo, os meus sócios atuais, chegaram e conversaram, olha, a gente está pensando em seguir com a agência e queria saber o que você acha disso. Eu estava com tudo certo para ir para Portugal, eu tinha arrumado trabalho lá, eu ia morar lá, eu decidi ficar e falei, vamos ver então como é que vai ser isso, né? Vamos arriscar. E agora a gente está aí com 3 anos de agência, tem clientes interessantes para atender. Me fala uma coisa, Jorge, você falou que, legal, bacana, você está na faculdade, eu acho fantástico isso, cara, você sair para buscar a qualificação enquanto você está estudando, né? Fazendo a faculdade. Eu acho que é bem mais eficiente. Caramba, é claro que, que a hora que você termina a universidade, você já tem uma bagagem, uma experiência na prática que o banco acadêmico, por melhor que seja, e é bom, da Uniara é bom, mas a prática que realmente te dá a mão na massa, né, para falar o português assim, bem claro, né? Sim, é isso que te dá a experiência do como é o dia a dia do mercado, não é isso? O curso, assim, você tem a base dele, você precisa do curso para você ter essa base e até conseguir conversar e compreender o que os outros publicitários vão conversar com você. Mas buscar fazendo cursos menores, de curta duração, com profissionais que são, assim, top de mercado, isso daí, esse investimento vale muito a pena. Por exemplo, para ir para esse TMDG,
eu investia, eu acho que era algo em torno de R$ 2.500 para ficar 5 Como é que dias chama? lá. TMDG. O que é TMDG? Esse evento de design que rola, ele acontece em Mar del Plata, na Argentina. Isso na Argentina. Isso. Aí ele é o maior festival de design da América Latina e Quanto assim, tempo? eles são 3 dias de evento. Tá. Você Aí vai lá e são fica palestras, imerso. oficinas, você fica imerso, das 8 da manhã até 8 da noite. Depois tem tipo festas feitas para o pessoal que está lá, porque dá em média umas 10 mil pessoas no evento. Então é muito designer de vários lugares. Do mundo. Do mundo. Conheci muita gente de muitos países, assim, não só da América Latina. Conheci nego de Paris, conheci pessoal da África, que estava lá. Tá. Então, assim, você tem um panorama muito mais amplo. Você para de ter essa visão de mercado local e começa a ter uma visão de mercado mundial. Isso é fantástico, cara. Isso é o mais importante, assim, do curso, eu acho. Isso é fantástico. Até porque você começa a ser um portador de novas tecnologias, né? Para uma cidade como Araraquara, uma cidade de 220 mil habitantes, né? Você estava começando, você traz uma coisa um pouco diferente que o mercado até então não conhece. E muitos dos que estão aqui não tiveram a oportunidade como você teve de lá buscar essas novas tecnologias, Sim, né? sem Novas dúvida. tecnologias. E é através de novas tecnologias que a coisa prospera, né? Cresce bastante. Assim, trabalhar com esses formatos novos num mercado como o Araraquara é bom pelo seguinte, além de você forçar o mercado para cima, na questão do, vamos focar no design, que é a minha área, se você trabalha e começa a desenvolver um trabalho mais interessante visualmente falando, e mais criativo, com um conceito mais alinhado com o target, enfim, você começa a pegar e deixar tudo mais bem organizado e trazer essas novas tecnologias para cá, força todo mundo para cima. Deixa as agências mais espertas, todo mundo quer desenvolver um projeto melhor e isso daí deixa o mercado interessante para todos, inclusive para mim. Contribui muito. Ô Jorge, e no caso, você fazendo esses cursos, fazendo a faculdade, você ainda conseguiu tempo para fazer o estágio ou você fazia tudo simultaneamente? Eu fazia tudo junto. Eu trabalhava das 8 às 9, não, das 8 às 7, vamos dizer assim, era bem mais do que o horário de estágio. E às vezes virava até madrugada, porque eram muitos projetos, eu não queria deixar de participar dos projetos, porque tinha aula, então eu ia para a faculdade, voltava para a agência, às vezes, para continuar trabalhando, porque eu queria desenvolver os projetos mesmo, eu queria participar de coisas maiores. E foi assim, mais ou menos o jeito que eu desenvolvi mesmo, trabalhando tudo junto, fazendo curso, trabalhando na agência, estudando. Só que eu vivia para isso, né? Eu respirei publicidade o tempo inteiro durante esse tempo. E enquanto você fazia todas as peripécias, né? Viajar, fazer curso, esse negócio, fazer estágio e a faculdade junto, os teus 3 amigos também, como é que, aí que fazem parte do Café com Pernas também, eles também tinham mais ou menos esse perfil? Esse perfil também meio de aventureiro. Olha, aventureiro no bom sentido, né? Aventureiro no sentido de ir lá se qualificar, né? Eu acho que assim, todos os sócios, eles viajam, eles têm uma experiência bacana. O Afonso, ele também é formado em Direito, então ele traz aí uma responsabilidade maior para a agência, um pouco da nossa razão. Já que eu sou o coração, ele vem mais com a razão do nosso trabalho. Viajou muito já, todo ano ele faz uma grande viagem, então volta com muita coisa para dividir para a agência, passa, tira foto, mostra os vídeos, fala sobre a cultura do lugar, então isso também enriquece a agência, né? O Bruno morou em muitos lugares do país, porque ele também trabalha ele é controlador de voo, né? Trabalha na Embraer também. Então ele atuou em vários lugares do país, assim, morando, então também tem uma noção cultural muito grande, o Fernando também. Todos viajam bastante, mas o cara que viaja para fazer curso normalmente sou eu. Quando eu vejo um curso que eu acho interessante, eu costumo avisar para o pessoal da agência, olha, gostei desse curso, estou pensando em fazer para trazer o conhecimento para cá. Vocês estão a fim de me ajudar? Não? Acham que é interessante investir nisso? Normalmente a agência acaba investindo, eu vou, aprendo, volto, passo para todo mundo e aí entra num outro ponto que é o seguinte, eu também tenho um lado acadêmico, assim, eu dou bastante palestra, dou cursos. É mesmo? Vamos entrar nesse papo da palestra aí, como é que é isso?
O que você fala? É na área de criação mesmo? Eu falo sobre criação, só que eu comecei a dividir assim, o meu conhecimento, vamos contar desse jeito. Então eu tenho conhecimento de algumas técnicas e algumas maneiras de trabalhar. Mas na área da criação? Na área da criação. Sim. E isso eu consigo segmentar para passar. Por exemplo, eu posso dar uma palestra ou um curso só sobre processos criativos. E aí eu vou falar para essa pessoa quais são os processos, como que ela desenvolve. Porque, por exemplo, no mercado de hoje, a gente vive duas realidades, o designer, né? Quando você senta lá no computador para trabalhar, você vai ter trabalhos que são apenas para, assim, é para ser rápido e tem que entregar. Não dá tempo de você pensar e ficar muito querendo se preocupar com uma estética. Criar enfeitar esse negócio. E tal. Você tem que ser mais eficiente. E existem processos criativos para você trabalhar desse jeito. Então, quando o cara, que é, por exemplo, o design modular, quando o cara vai desenvolver esse tipo de material, por exemplo, vamos pegar aí um varejo que vai fornecer um monte de produtos. Sim. Você tem um jeito de trabalhar um grid de construção nesse material que você deixa o trabalho muito mais rápido. Tá, então, muito mais dinâmico. Exato. Aí, porque o tempo está te apertando. Exato. E no lado criativo, aí você vai mais para um processo orgânico. Exato. Esse é o modular. O modular, ele é bem assim, rápido, você monta uma estrutura. Te aperta e você tem que... Exato. E o orgânico você vai mais já tranquilo, você tem mais tempo para desenvolver o projeto, você vai se inspirar, você sente mais o trabalho. O modular, na verdade, até porque, assim, o próprio varejo, ele é muito dinâmico, porque normalmente trabalha com promoções e aí você não tem tem tempo. Muito tempo para ficar criando coisas mirabolantes aí, né? E os preços ainda, dependendo do varejo, ficam alterando com frequência, então é muita agilidade mesmo. E o outro? Isso é um curso de processos criativos. Aí eu sou calígrafo, sou type designer. Aí isso é. Não, você falou do modular e falou do orgânico. Do orgânico. O orgânico é que você fica já lá. Dá o orgânico você pega, o orgânico você vai mais assim, buscar algumas referências, obviamente, mas você fica mais sentindo o job mesmo. Você fica. É feeling. Exato. Buscar o feeling. Um feeling, você pesquisa, você olha ali o que os outros têm feito, aí você começa a pensar em situações que você pode inserir aquilo para ser apresentado. Você não faz simplesmente um anúncio, olha, tá aqui, compre. Sabe? Você vai criar uma argumentação para chegar e vender algo para alguém, vender alguma ideia. Isso no orgânico. Mas todos funcionam, é só questão de agilidade ou menos agilidade, maior qualidade visual. É aquele que depende do que o freguês quer. Exato. E tem clientes que precisam, não é nem que ele quer, ele tem a necessidade de trabalhar rápido. Necessidade. E você precisa conseguir atender ele rápido, ainda mais hoje em dia. E você falou que você é calígrafo. Isso. Bom, mas isso é uma coisa que eu gostaria muito de conversar, porque eu quero até aprender um pouco a respeito disso. Bacana. Porque a calígrafo é uma coisa que raramente quase não existe mais, quase não existe mais, né? Mas eu vou deixar isso para o segundo bloco. A gente volta a falar no segundo bloco. Pessoal, a gente volta já no segundo bloco para continuar esse papo gostoso aqui com o Jorge Rufino. Voltamos já. Notícias, entrevistas, opinião e informação. O jornalismo em primeiro lugar, de segunda a sexta. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não, tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Jornalismo de qualidade, com a seriedade e credibilidade de José Carlos Madalena e toda a sua equipe, de segunda a sexta. Ok, pessoal, estamos de volta aqui com Mídia Certa. Hoje recebendo publicitário Jorge Rufino, do Café com Pernas. Jorge, vamos continuar aqui nosso papo aqui do primeiro bloco a respeito desse calígrafo, né? Que raramente se ouve falar alguma coisa hoje, né? Hoje em dia é raro. É raro. Como é que você trabalha com isso hoje? Nas tuas palestras e também na agência? Sim. Como é que funciona isso?
Então, a caligrafia, o que acontece? Quando eu comecei aí nesse TMDG, eu comecei a ter esse contato, porque fora do país já tinham algumas pessoas, alguns designers que estavam começando a estudar isso uns 3 anos atrás. Sim. E aí começou a me interessar também, eu comecei a me preparar e comecei assim, a gostar muito mesmo de caligrafia. Até que eu fui para o Rio, fiz um curso com um type designer famoso, que é o Jackson Alves. Ele é referência no Brasil hoje. E foi onde abriu mesmo as portas, assim. Lá eu fiz um curso que eu aprendi muita coisa. Aí eu comecei a desenvolver estudos mesmo para o meu domínio pessoal. Sim. Eu nem tinha a intenção de inserir isso na agência em primeiro momento. Sim. Eu queria aprender a fazer. Onde você usa isso hoje? Não. Você vai dar curso também a respeito disso, não? Eu dou curso sobre caligrafia para ensinar o pessoal a fazer mesmo, porque é processo com pena, então tem que saber mesmo É o pessoal da manusear. área de publicidade e propaganda? Qualquer um que quiser fazer, eu ensino. O curso é mais focado para designers porque eles têm eles conseguem utilizar mais É isso. verdade. Por exemplo, eu crio logos, que às vezes eu utilizo o processo de caligrafia para desenvolver a logo. Então o cara tem uma fonte específica dele, ele não é um texto digitado. Tá. Eu desenvolvo uniforme, selo comemorativo, eu consigo desenvolver título de campanha com isso daí. A caligrafia ela dá um monte de vertentes e junto com isso eu tenho um projeto artístico que chama Calibori, que é de caligrafia na pele. Aí o que eu faço? Na pele? Isso. Aí eu vou lá, escrevo na pessoa e fotografo. Só que agora eu comecei a desenvolver, com esse estudo de caligrafia, um projeto que eu quero que se transforme numa exposição. Chama No Texto. A exposição. No Texto? No Texto. No texto, no Isso. texto. Aí é um nu artístico feminino. Então eu pego mulheres, escrevo nelas poemas, monto um desenho artístico no corpo delas mesmo, Sei. faço a fotografia e eu estou guardando essas fotografias para quando eu atingir o número de 15, eu começar a buscar quem esteja a fim de patrocinar ou de levar essa exposição, que eu tenho vontade de expor isso. Olha que bacana. Mas é um trabalho que eu faço por realização pessoal. Eu tenho bastante coisa assim que eu gosto de fazer, artisticamente falando, que não necessariamente eu utilizo na agência, mas Sim. que me traz um conhecimento Claro. para trabalhar lá, para atuar. Então, com caligrafia eu direcionei mais para esse projeto, de escrever no Entendi. corpo. Quando você escreve no corpo, eu vou dar uma viajada aqui. Quando você escreve no corpo, essa caligrafia, você também pode produzir alguma coisa uma coisa que está tão em moda hoje para tatu? Posso, inclusive tem muita gente assim que vem perguntar se eu não faço desenho para tatuagem. Eu falo que eu não faço porque eu sei lá, quando o artista, às vezes o artista fica olhando e não gosta muito do trabalho dele, fica ali, não é assim tão bom. Sim. Eu não sei se eu acho que a minha caligrafia é assim tão bacana para alguém tatuar, sabe? Sim. Então sempre que pedem eu fico meio que saindo, tirando o corpo de lado, eu não vou fazer não, obrigado aí pelo convite. Mas tem que pede. Tem, muito. Se fosse para eu aceitar os convites aí, eu já ia ter uns 15 tatuados aí, com certeza. Ô Jorge, fala uma coisa, quando você fala em caligrafia é legal, bacana, porque caligrafia, na verdade, é tão difícil falar isso hoje em dia, né? Eu me lembro, na minha época de escola, você tinha era prancheta, caderno de caligrafia, né? Esse negócio todo. E as pessoas cada vez mais vão acabar escrevendo mal. Não escrevendo mal na forma literária, mas na forma do garrancho. Sim, mesmo, né? porque está muito E digital, hoje né? Os celulares agora eles não têm mais, além de não ter botão, ele não é mais aquele sistema de toque, você coloca o dedo e vai só arrastando, ele vai montando a palavra. Cada vez menos você vai usando a arte da caligrafia. Escrita né? mesmo. E, muito bem, isso aí é legal. Ainda bem que tem alguém ainda que está fazendo isso. Né? Então. Ainda bem, puxa. Porque antigamente você tinha o cara que escrevia bem, era o cara que ia preencher certidão de nascimento. Certidão de nascimento, casamento, hoje ninguém mais preenche a mão, né? É tudo digitado. Antigamente era assim, então você tinha que ter toda aquela arte rebuscada, é bonita, né? Sim. Bonita, porque é uma arte. Não, caligrafia é muito linda, assim. É uma arte. É muito bonito. Então isso você consegue ensinar. Agora eu quero entrar numa que também é a tua seara, dentro de tantas que você tem aí, que você é diretor de criação, né, do Café com Pernas, e eu vou te fazer uma pergunta aqui, né? Você como criação,
Existe uma forma de ensinar criatividade, cara? Olha, eu acho que existe, talvez não de ensinar a criatividade, mas de estimular ela para ela ser expandida, com certeza. Porque a criatividade nada mais é do que você ter referência e repertório, você ter experiências de vida e saber utilizar ela. Normalmente o pessoal fala assim que, desculpa te cortar, mas não, que isso. Pegar esse gancho. Muitas vezes o pessoal fala assim, 90% de transpiração e 10% de inspiração, ou ao contrário, 90% de inspiração e 10% de transpiração. 99% de transpiração mesmo, e um de inspiração. A gente pesquisa muito, assim, para desenvolver um projeto. Às vezes o cliente chega, mas você fez essa logo e é um símbolo simples. Aí fala, não, mas para chegar nisso aí eu tive que fazer vários outros, eu tive que estudar há muito tempo, transpirei muito aqui nesse seu projeto para conseguir te apresentar algo que é eficiente. Então, mas a criatividade, então, ela vem muito mais hoje de um trabalho de pesquisa, aí que eu quero chegar. Exato. Né? Não, é difícil você falar, eu sou criativo, assim, tive naturalmente. Um insight, pô. O pessoal tem muito daquilo, né? Você é publicitário, me dá uma ideia, então. Isso, não é assim que funciona. A gente é publicitário e entende como que a sociedade funciona, quais são os padrões de comportamento do consumidor, como que a gente pode trabalhar isso para estimular alguma venda. É isso que a gente tem. E a criatividade, ela é a pesquisa. A gente pesquisa muito para pegar e levantar a informação, e aí, com todas as informações, aí sim você consegue ter alguma coisa criativa para fazer. Porque se você não souber o que está acontecendo, não entender o universo que você vai atingir, você não vai conseguir ser criativo. Hoje a gente pode dizer, inclusive, que na atual conjuntura, nesse mundo tão pequeno que a gente vive, tão digital, com tantas informações que a gente consegue ter full time, né? Eu poderia dizer que a criatividade ficou mais ao alcance de todos, né? Porque antigamente, quando você não tinha isso, era na base do insight mesmo, né? Era bem... Porque não tinha pesquisa tanto assim. Hoje em dia, assim, a pesquisa facilitou muito. Antes existia mais a pesquisa de mercado mesmo, né? E agora os designers, eles têm um padrão de pesquisa. Existem vários sites, inclusive, que quase todos os designers acessam diariamente para pegar e ficar pesquisando, ficar vendo referência, entendendo aí. Às vezes a gente escolhe alguns diretores de arte que a gente gosta mais do trabalho para entender. Isso é um pouco do que traz a criatividade. Como hoje está mais fácil ver isso tudo por causa da internet... Muito mais informações, né? A gente consegue, às vezes, ser mais ágil. Mais rápido. E, assim, a criatividade, eu não sei se ela expandiu ou não, porque... Antigamente vamos pegar aí o Washington Oliveto, ele fazia campanhas incríveis. E não tinha tantas ferramentas. Então... Mas aquilo eu vejo que é muito mais inspiração do que transpiração, que quer dizer, que é pesquisa. Né? Sim. Porque naquela época do Washington Oliveto, há 25, 30 anos atrás... Ninguém tinha feito quase nada, estava começando, né? Era uma vantagem. Exatamente. Hoje o mercado, todo mundo faz tudo, tem muitas agências boas, inclusive em Araraquara tem várias agências boas. Então, assim, tá tudo muito mais competitivo, só que ao mesmo tempo tem muito mais informação. Eu acho que, no final das contas, está equilibrado. Eu acho que o mercado mudou, a gente hoje tem outras preocupações, tem que ser muito mais antenado, mas eu não acho que o mercado está mais fácil ou mais difícil. Eu acho que ele está apenas aí e a gente tem que saber trabalhar com ele, porque o mercado vai continuar mudando. E de uma forma muito rápida. Muda, né? Hoje em dia... Muito rápida. Hoje em dia é automático quase, né? Hoje é... E pensar que há 10 anos atrás a gente não imaginava que poderia ter... Outro dia a gente estava falando sobre isso aqui, né? Nós fizemos uma pesquisa em novembro, o grupo fez uma pesquisa em novembro e se perguntou qual o veículo, é impressionante, qual o veículo espontânea. Né? Ninguém falou rádio, televisão, internet, jornal, nada. Qual o veículo que você lança a mão para se informar? Né? A internet, ela disparadamente na frente. Primeiro internet, segundo televisão, terceiro rádio, quarto jornal. Essa foi a ordem. Mas a internet, até por causa da mobilidade, né?
A internet, você tem informação em qualquer lugar, né? Ainda mais hoje que tem um smartphone, você está em Exato. algum lugar, às vezes, conversando com um cliente e quer mostrar um projeto, você consegue acessar o sistema da sua agência, você consegue mostrar qualquer coisa na internet para ele. Então, mudou muito, né? Tá Agora, bem você vê mais que fácil. coisa um pouco maluca isso, né? A pesquisa mostra que realmente a internet teve um crescimento, as redes sociais Sim. tiveram um crescimento assustador. E eu sempre digo que a gente não sabe onde vai parar isso. Não. Aliás, não vai parar. Vai continuar reinventando. Agora começaram já a estudar estratégias de marketing para o WhatsApp, né? Que até então era uma ferramenta que ninguém olhava. Hoje já tem aí algumas campanhas que estão mostrando o visual WhatsApp. Eu acho que está rolando agora uma do Banco do Brasil, que fala, chegou o carnaval, não sei o quê, bem numa linguagem de grupos de WhatsApp mesmo. Então, Aí eu vi. eu acho que são assim, são mídias que estão chegando e o mercado vai se apropriando delas, vai identificando potenciais e vai trabalhando. Mas hoje, Jorge, assim, né, é legal, bacana, realmente, aquilo que a gente está falando, é um crescimento muito grande, essa disponibilidade de informação em tempo real, né, e em qualquer lugar. Qualquer lugar. Agora, você como diretor de criação, normalmente você senta e cria as tuas peças, as tuas criações, elas são, evidentemente, ela atende um briefing, claro. Sim, né? sim. Mas normalmente você contempla também a ideia não só de fazer uma para TV, para fazer para rádio, fazer para uma mídia impressa, mas também para um veículo Online. digital. Não, quando a gente desenvolve, na verdade, a gente sempre assim, tenta trabalhar com todas as plataformas possíveis, obviamente, se for interessante para o target que eu quero atingir. Por exemplo, agora a gente está desenvolvendo uma campanha para um cliente nosso. Quem é? A Casel Imobiliário. E a gente está querendo falar com os universitários. Então, eu não vou focar muito nas mídias convencionais. Eu vou trabalhar muito o Facebook com eles, Entendi. sabe? Porque é onde eles estão. O target está ali. Exato. E eles estão vindo para cá agora mesmo. O universitário fica o tempo inteiro na internet. Então, é o melhor lugar para atingir eles, sabe? Ficar falando com eles ali vai ser muito bom. Então, eu acho que tem que sim pensar em estratégias assim das mais variadas formas possíveis e não deixar de lado o online, porque o online, além de tudo, às vezes ele te dá aquele extra que você não vai conseguir no impresso, porque o impresso tem um espaço limitado para você trabalhar, a página tem um tamanho, o site tem o tamanho que você quiser. E assim, né, eu acho que até é bacana você falar isso, porque você tem um movimento, né? Exato. Você tem um movimento, Você como tem tem a televisão, interação, tem várias coisas que você busca. A interatividade hoje é uma coisa impressionante. Aqui na televisão mesmo a gente sabe o quanto nos programas que são ao vivo a gente tem que lançar a mão dessa ferramenta, né? Mas legal. Jorge, olha, rapidão, né, cara? Voa, né? Eu Não falei, tem jeito. rápido demais, né, Douglas? Muito rápido. O Douglas fica lá atrás e fala, olha, tá. Mas, cara, quero te agradecer muito. Poxa, obrigado. Quero trazer aqui o teu pessoal lá do Café com Penas ainda para falar sobre uma porção de coisa boa. Bacana. E te agradecer aqui esse bate-papo rápido de meia hora. Eu podia estar falando aqui muito tempo mais coisa, ainda. muito mais tempo. E desejar um sucesso enorme e prometer para você que eu vou dar um pulo lá para ver a tua nova casa. Poxa, vai lá, viu? que você vai gostar. A nova tá bonito. casa que vocês construíram lá. Legal. Tá bom? Obrigado, Virgílio. Obrigado. Valeu pelo convite. Obrigadão. Ok, gente, papo da melhor qualidade aqui com o Jorge Rufino. E a gente reapresenta esse programa. Na verdade, esse programa vai na sexta-feira, às 22 horas, e reapresentação aos sábados, às 17. Um grande abraço e até lá.